Hoje, vamos falar sobre a morte dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Os 12 apóstolos de Cristo foram os 12 homens que Jesus Cristo escolheu para ser seus discípulos mais próximos. Eles foram testemunhas de sua vida, morte e ressurreição, e foram enviados por ele para pregar o Evangelho ao mundo. Os apóstolos morreram de diversas maneiras, mas todos eles morreram fiéis a Jesus Cristo. Primeiro apóstolo, Pedro foi um dos apóstolos mais proeminentes e foi morto em Roma por volta do ano 64 d.C. por ordem do imperador Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, a seu pedido, porque não se sentia digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Segundo apóstolo, André foi um dos primeiros apóstolos a ser martirizado. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X em Patras, Grécia, por volta do ano 60 d.C. Terceiro apóstolo, Tiago, o Grande foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi decapitado em Jerusalém por volta do ano 44 d.C. por ordem do rei Herodes Agripa I. Quarto apóstolo, Tiago, o menor foi o irmão de João, o evangelista. Ele foi lançado de um penhasco e morto com pedras em Jerusalém por volta do ano 62 d.C. Quinto apóstolo, Filipe foi um dos primeiros apóstolos a pregar o evangelho fora da Palestina. Ele foi crucificado em Herápolis, na Ásia Menor, por volta do ano 54 d.C. Sexto apóstolo, Bartolomeu foi um dos primeiros apóstolos a pregar o evangelho fora da Palestina. Ele foi esfolado vivo e depois crucificado na Índia por volta do ano 70 d.C. Sétimo apóstolo, Tomé foi um dos apóstolos mais duvidosos. Ele foi perfurado com uma lança na Índia por volta do ano 72 d.C. Oitavo apóstolo, Mateus foi um cobrador de impostos antes de se tornar apóstolo. Ele foi morto com uma espada na Etiópia por volta do ano 60 d.C. Nono apóstolo, Simão, o Zelote foi um dos apóstolos mais radicais. Ele foi crucificado em Antioquia, na Síria, por volta do ano 50 d.C. Décimo apóstolo, Judas Tadeu foi um dos apóstolos mais misteriosos. Ele foi morto com uma lança na Pérsia por volta do ano 65 d.C. Décimo primeiro apóstolo, Simão, o cananeu foi um dos apóstolos menos conhecidos. Ele foi decapitado em Samaria por volta do ano 65 d.C. Décimo segundo apóstolo, Judas Iscariotes foi o único apóstolo que traiu Jesus. Ele se enforcou depois de Jesus ser crucificado. As mortes dos 12 apóstolos de Cristo foram um testemunho de sua fé em Jesus. Eles estavam dispostos a morrer por sua crença em Jesus e em seu Evangelho. Suas mortes também ajudaram a espalhar o cristianismo pelo mundo. Obrigado por assistir. Inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo como esse.